da primeira série do ensino médio. Eu sou a professora Daiane e hoje nós vamos aprender um pouquinho de matemática na nossa aula de função exponencial. Eu quero que vocês peguem lápis, caneta, borracha, régua, o caderno e se vocês tiverem folha quadriculada, também pode usar, porque nós vamos fazer gráficos, tá ok? Vamos ver a habilidade de hoje? Conhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento e decrescimento. Antes da gente falar sobre a função exponencial, eu vou passar para vocês, a gente vai relembrar um pouquinho sobre potências, tá ok? Quando a gente vai falar sobre função exponencial, a gente precisa resgatar um pouquinho sobre potenciação. Função exponencial, como o nome já diz, exponenciação trabalha com base e expoente. Quando eu tenho o exemplo aqui, 2 minha base, 2 expoente. Então, eu vou multiplicar o 2 vezes o 2. E aí, eu encontro o meu resultado, 4. Já no segundo exemplo, eu tenho base 3 e expoente 4. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou multiplicar 3 vezes o 4 e nem 4 vezes 3. Eu vou multiplicar 4 vezes o número 3. E aí eu faço a multiplicação. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Mas para a função exponencial, a gente também trabalha com expoente negativo. Será que existe expoente negativo? Vamos dar uma olhadinha? Quando a gente trabalha com função exponencial, nós temos o expoente negativo. E esse expoente negativo, ele não existe. Então, a gente precisa aplicar uma propriedade da potência, certo? Como a gente vai fazer se ele não existe? Eu tenho 2 elevado a menos 2. E eu tenho que resolver esse problema. Aplicando a propriedade da potência. Embaixo de todo número natural inteiro, eu tenho um 1. Esse 1, denominador, passa a ser numerador. Então, ele vem aqui para cima. E o número 2, que é o numerador, passa a ser denominador. Ele vem aqui para baixo. E o meu 2, que era negativo, ele ficou positivo. E aí eu consigo resolver o meu problema. Nesse número aqui, no número 1, o expoente também é 1, então ele continua o mesmo. E 2 elevado ao quadrado, como a gente viu no outro exemplo, é 4. Esse outro exemplo, como vai ficar? 2 elevado a menos 1. Do mesmo jeito, tem um invisível, o 1 que está embaixo vai para cima e o 2 que está em cima vem para baixo. E o expoente que era negativo passou a ser positivo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, eu tenho meio. Quando a gente trabalhar com função exponencial, a gente vai utilizar muito essa propriedade da potência, certo? E se eu tiver uma fração com expoente negativo, como que fica? Vamos ver? Expoente negativo e uma fração. Agora fica bem mais fácil para a gente trabalhar. Por quê? A gente não precisa imaginar que tem o número embaixo. Ele já está aqui, eu já consigo ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2 que está aqui embaixo e vou colocar ele em cima. E esse 1 que está em cima vem para baixo. E o meu expoente, que era negativo, se torna positivo. E aí eu consigo resolver a minha potência. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. A gente consegue enxergar isso aqui no dia a dia? Não é usual. A gente sabe que o 1 está ali embaixo, mas não é usual. Então, a gente tira, não precisa, ele não precisa aparecer. E aí, ele se torna um número inteiro. Vamos ver como fica nesse outro exemplo? Do mesmo jeitinho, ó. Quem está embaixo
vai para cima. Quem está em cima, vem para baixo. O 1, que era negativo, passou a ser positivo. E aí eu calculo a minha potência. 2 elevado à primeira potência, 2. E 1 elevado à primeira potência, 1. Não, a gente não escreve assim, certo? A gente usa essa numeração. Tá ok? Agora, nós vamos ver realmente sobre a função exponencial e as suas características. A função exponencial é definida por f de x é igual a elevado a x, onde a pertence aos reais, exceto 0 e valores positivos, e a diferente de 1. Ela pode ser crescente ou decrescente. A função exponencial, ela tem essa característica de a pertence aos reais, exceto 0 e valores positivos, e a diferente de 1. Por quê? Porque a gente está trabalhando com expoentes, certo? Eu preciso excluir o 0 na base e os números têm que ser todos positivos. E por que ele tem que ser diferente de 1? Porque se eu deixar 1 na base, todo número que eu elevar esse 1 vai ser 1. E aí a gente tem uma função constante, que é o que vocês viram lá na função de primeiro grau, que não é no nosso caso. Vamos aos 2 exemplos que a gente tem da função exponencial crescente. Olha a minha base. A base, que é o azinho, é maior que 1. E o a, que é a base, também é diferente de 0. É uma função exponencial crescente. É uma característica dela. Já na função exponencial decrescente, a característica dela, ela é menor que 1. O a, que é aqui, meio, é menor que 1 e também diferente de 0, certo? Vamos aplicar isso em um exercício? Agora, você vai fazer junto comigo, no seu caderno aí, tá ok? Vamos construir um gráfico da função crescente. Como que eu faço isso? Toda função gera um gráfico, certo? E como que a gente faz isso? Na função exponencial crescente, a gente atribui valores para x, joga na função e descobre o y. Sendo assim, a gente tem pares ordenados. Tendo esses pares ordenados, a gente consegue construir um gráfico. Toda função gera um gráfico. E é o que nós vamos fazer. De onde saiu esses valores aqui para x? Eu atribuí esses valores. Pode ser qualquer valor para x, certo? Então, eu atribuí valores negativos e valores positivos. Vamos jogar na função para ver como é que fica? 2 elevado a x. X é onde está a minha variável. É ali que eu vou colocar esse valor. Então, aqui no caso, menos 2. Por isso que a gente fez aquela retomada sobre potenciação. Expoente negativo. Lembra como tem que fazer? Quem está aqui embaixo? O 1. O 1 vem para cima, o 2 vai para baixo. E o meu expoente, que era negativo, ficou positivo. E aí eu tenho o valor de y. Se eu conseguir jogar o x na minha potenciação, no meu expoente, eu descobri o y, agora eu vou fazer o quê? Par ordenado. Quando o seu x for menos 2, o y vai ser 1/4, certo? Agora, eu vou fazer um outro valor. Nossa, professora, mas é necessário? Por que é necessário? Quando você vai traçar um gráfico, você precisa de vários valores, para o seu gráfico ficar bem bonito, para você enxergar o que está acontecendo com o gráfico. Então, eu vou jogar o valor no lugar do x, agora está valendo menos 1. Aplico a propriedade da potência. O 1 ficou positivo. E aí eu descubro o valor de y. E eu tenho o meu par ordenado.
Agora, quanto vale o meu x? 0. Vou jogar na função exponencial. 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Isso é uma regra, tá ok? Então, quando o seu x for 0, o seu y também será 1. Agora, o meu x vale quanto? Vale 1. Então, eu vou colocar no lugar do x, 1. 2 elevado a 1, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, 2 elevado a 1, 2. Quando o seu x for 1, o seu y vai ser 2. Próximo, 2. Como que eu vou fazer? Aonde tem o x, está valendo 2. 2 ao quadrado é 4. Então, quando o seu x for 2, o seu y vai ser 4. E agora, o que eu faço com esses valores? Agora, a gente vai construir o gráfico. Vocês aí utilizem a régua, tá ok? Como que eu construo esse gráfico? A minha variação de x vai de menos 2 até 2. E o meu y vai de 1/4 até 4. Então, agora eu vou traçar o gráfico. Vou traçar o eixo de x, da abscissa, e o eixo de y, da ordenada. Vamos ver? Vou colocar as coordenadas. Lógico que aí no caderno de vocês vai ficar bem mais bonitinho, né? Mas a gente vai conseguir fazer aqui. Vamos ver? Quando o seu x for menos 2, o y vai ser 1/4. E aí? Aonde fica esse 1/4? Será que eu vou conseguir achar? Vamos trabalhar com os valores inteiros primeiro para a gente ver? Quando o seu x for 2, o seu y vai ser 4. Então, eu venho no 2 e vou até o 4. Quando o seu x for 1, o seu y vai valer 2. 1 em x, 2 em y. Quando o seu x for 0, o y vai ser 1. Lembre-se, 0 e 0, o pontinho vai lá no 0, ó. Mas aqui eu tenho 1. Então, o meu pontinho vai sempre no número, tá ok? Então, o pontinho vem aqui, no número. E agora, quando o seu x for menos 1, o y é metade. Como que eu calculo isso? Ou eu transfiro em decimal, ou eu faço pela folha quadriculada ou na régua. Eu sei que a metade de uma parte inteira está aqui, ó, metade. Então, quando for menos 1, vai ser metade. E quando o x for menos 2? 1/4. 1/4 é a metade do que eu tinha. Então, eu vou colocar aqui, ó. E aí, a gente faz como a gente fazia lá quando eu era criança, brincar de ligar pontinho, tá ok? Vamos ligar os pontinhos? Aí, no caderno de vocês, eu tenho certeza que ficou bem mais bonito do que o meu. O que a gente pode observar? Que essa função exponencial, ela é levemente curvada, porém, ela não encosta no eixo de x. Ela vai caminhar sempre paralela ao eixo de x, tá ok? Vamos ver como ficou isso por um software que foi construído, o gráfico? Quando a gente observa o gráfico na função exponencial crescente, eu observo o quê? O meu x cresce, olha só, o meu x vai crescendo e o meu y também cresce. Então, função exponencial crescente, o meu x aumenta e o meu y também aumenta, tá ok? Agora, eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem o exercício, tá ok?
Vamos ver como é que ficou o seu exercício? Vamos corrigir? O que a gente fez? Atribuiu o valor para x, jogou dentro da função exponencial, descobriu y. Então, a gente fez com todos esses valores, tá ok? Quando o x for negativo, aplico a propriedade da potência, ele se torna positivo e eu tenho o valor de y. Mesma coisa aqui. Expoente negativo, aplico a propriedade da potência, ele se torna positivo, tenho o valor de y. Todo número elevado a zero é 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aqui, 3 ao quadrado, não é 3 vezes 2, nem 2 vezes 3, é 3 vezes 3. Então, eu tenho o valor de 9, o valor de y. Quando eu faço essa atribuição dentro da função exponencial e descubro o y, eu tenho os pares ordenados. E aí eu jogo no gráfico. Olha como ficou o gráfico. Observe que o eixo está bem paralelo ao gráfico, mas ele jamais vai cruzar para baixo do valor de x. Tá ok? E aí o meu x cresce e o meu y também cresce. Certo? Vamos ver uma função exponencial decrescente? Vamos construir o gráfico juntos? Agora a gente vai ver sobre função exponencial decrescente. Como que a gente faz isso? Do mesmo jeitinho que a gente fez na crescente. A gente atribui valores para x, joga na função exponencial e descobre o y. Sendo assim, a gente encontra os pares ordenados e a gente consegue construir o gráfico, certo? Vamos ver como é que fica? Minha base é menor que 1, função exponencial decrescente. Metade, expoente negativo. Aplico a propriedade da potência que a gente viu lá. Vai se tornar positivo. E aí eu descubro o valor do y. Tá ok? Tenho os dois valores, meu par ordenado. Expoente negativo. Aplico a propriedade da potência de novo. Toda vez que eu tiver um expoente negativo, eu preciso aplicar a propriedade da potência. E aí eu tenho o par ordenado. Menos 1 para x e 2 para y. A minha base, ela continua a mesma. O valor que vai alterar é só do expoente, tá certo? Então, a minha base é metade e o meu expoente, onde está x, é 0. Todo número elevado a zero é 1, é uma regra, tá ok? Então, eu vou ter x 0 e y 1, certo? Vou para o próximo. A base continua a mesma. Metade elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E aí eu tenho, quando o meu x for 1, o meu y vai ser metade. Tá certo? E agora o 2. Faço do mesmo jeito. Metade elevado ao quadrado, como a gente fez lá na retomada, certo? Metade ao quadrado é igual a 1/4. Então, quando o meu x for 2, a minha metade, o meu y vai ser, 1/4. Tá certo? Agora, a gente faz o que com esses valores? Coloca no gráfico. Vamos lá? Qual vai
vai ser a variação dos meus eixos? O x, ele vai de menos 2 a 2. E o y vai de 4 a 1/4. Nossa, é engraçado. Ficou parecido com aquele resultado, porém agora, ó, tá invertido. Vamos ver como é que fica? Coloquei todos os valores nos eixos. E agora eu vou pegar os pares ordenados, tá certo? Quando o seu x for menos 2, o y vai ser 4. Quando o seu x for menos 1, o y vai ser 2. Quando o seu x for 0, o y é 1. E aí eu coloco o pontinho, ó, bem no eixo. Quando o seu x for 1, vai ser metade. Lembra que a gente fez, ó? Metade. E quando o x for 2, vai ser 1/4, metade da metade do que a gente tinha. E aí a gente brinca de ligar pontinho para ver como é que ficou o gráfico. Vamos lá? Observa que o gráfico fica levemente curvado, porém, ele não encosta no eixo x. Vamos ver como é que ele ficou no software? Aí no caderno de vocês tem certeza que ficou igualzinho do software. Olha só como é que ficou. A gente aplicou a propriedade da potência, temos os valores, colocamos no gráfico. Agora é o processo inverso. Olha só. O meu y diminui e o meu x aumenta. Então, na função exponencial decrescente, o meu y diminui e o meu x aumenta. Lembrando a vocês que ele nunca vai encostar no eixo de x, tá certo? Ele não ultrapassa. Eu vou deixar uns minutinhos para vocês fazerem um outro exercício.
Vamos ver como é que ficou a correção dele? Olha só. Negativo, negativo e valores positivos, certo? Atribuímos valores para x, jogamos dentro da função exponencial, expoente negativo aplica a propriedade da potência, se torna positivo. E eu tenho esses valores. Se eu tenho os pares ordenados, eu faço o quê? Eu consigo colocar no gráfico. Olha só que bonitinho ficou o gráfico. Tenho certeza que o caderno de vocês também ficou uma belezinha. Y diminui, x aumenta. Função exponencial decrescente. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo que a gente trabalha tanto no caderno do aluno quanto em avaliações externas. Vamos ver? Quando a gente observa esses dois gráficos, eles estão dentro de um único plano cartesiano. Isso acontece bastante em avaliações externas, certo? Você precisa analisar o gráfico e verificar qual é a função exponencial crescente e qual é a função exponencial decrescente. Como que a gente analisa isso? Vamos ver? Base. A base é menor que 1. Lembra? Menor que 1. Função exponencial decrescente. O meu y diminui e o meu x, olha, aumenta. E na função exponencial crescente, olha a minha base, maior que 1. Meu x aumenta e o meu y também aumenta. Esse exercício é passado para vocês em avaliações ou no caderno do aluno para análise gráfica. Então, você precisa lembrar que na função decrescente, o y diminui, o x aumenta. E na função crescente, x aumenta e y também aumenta. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês coloquem, sabe esses dois gráficos que vocês fizeram aí no caderno de vocês, da função exponencial crescente e da decrescente, nos exercícios, nas atividades? Coloca ele para mim num único plano cartesiano. Vamos lá?
Vamos ver como é que ficou agora esses dois gráficos seus dentro de um único plano cartesiano? O que a gente precisa analisar? Base. Base menor que 1. Função exponencial decrescente. Y diminui, x aumenta. Base maior que 1. X aumenta, o y também aumenta. Tá certo? Vamos fazer uma retomada do que a gente aprendeu hoje? Nós relembramos as propriedades da potência, vimos as características de uma função exponencial com a sua representação algébrica, identificamos a diferença entre funções exponenciais crescentes e decrescentes e construímos gráficos dessas funções. Eu quero deixar aqui o meu obrigado, agradecer a equipe da minha escola Coronel Carlos Porto e deixar um grande abraço e um beijo aos meus alunos. Tchau, tchau!